Fala pessoal, beleza? Mais um podcast aqui pra gente e hoje é Histórias Internacionais. Vamos conhecer o Fabrício. Fabrício, muito obrigado por ter vindo. Quero te agradecer porque acredito que hoje já me fizeram muita vontade contando, falando aqui, nossa, ele tem uma história legal, mais uma, e eu fiquei lá. Ô irmão, para de me fazer inveja porque eu quero escutar essas histórias também. Então, eu vou te pedir, se apresente, por favor. Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu sou o Fabrício Bassaga, legendário 31031. Hoje eu estou residindo no Japão, passando um tempo aqui nos Estados Unidos e muitas histórias daquilo que Deus tem feito na nossa vida através do longo dos anos, né? Vivendo, vivenciando com Deus. Estamos aqui, bater papo, conversar. E Fabrício, você é de onde no Brasil? eu sou de Maringá. Eu moro em Maringá desde. Fui fazer faculdade, moro em Maringá desde 2006. Terminei a faculdade no estado de São Paulo e me mudei para Maringá. Meu pai tinha um apartamento, falou: pai, começar a vida lá, eu e meu irmão. E aí eu tô lá e fiquei, casei, tive filhos e hoje estou residindo no Japão. Ó, legal. Bom, Fabrício, eu gosto muito de saber, às vezes, vai levar a nossa conversa, às vezes, por um caminho diferente, que é assim, você sempre foi cristão? Você vem de lar evangélico? Não, eu fui a segunda pessoa que conheceu Jesus na minha família. Primeiro foi meu irmão, com uns 19 anos, meu irmão é um ano mais novo que eu, meu irmão conheceu uns 19. Eu conheci no final da minha faculdade, com 24 anos, de uma maneira não tão feliz assim, mas sabendo que era a hora certa, né? Eu sempre fui um rapaz, nunca fui em igreja, né? Meus pais eram católicos, mas aquela coisa de católico, tem que ir na missa. Mas a gente saiu para estudar, né? Muito cedo e fui para a faculdade, envolvi em todas as coisas que um jovem se envolve, né? Eh, drogas, promiscuidade, enfim. E, e eu tinha uma professora muito querida, assim, que ela sempre vinha conversar comigo. Falou: você é um rapaz tão bonito, fica andando com esses meninos aí. Eu falei: professor, os meninos é tudo gente boa, vai ter que parar de ficar fumando maconha. Então, ela falou: você tem que ir na igreja. Eu falei: eu vou, qualquer dia eu vou, porque meu irmão já estava fazendo seminário. Só que meu irmão estava no seminário, como nós estávamos em cidades diferentes, eu não conseguia entender essa vivência dele com Deus. Então, para mim, ele estava aí na igreja, tudo certo, e eu, tudo certo. E ela me chamava: vamos. Eu falei: eu vou. Ela me chamou umas cinco, passava na minha casa, de carro, ela e o esposo dela. E, e eu nunca tava. Aí ela, um dia, ela na escola, na faculdade, falou: eu não vou passar mais não. E aí eu resolvi ir. E foi assim, o dia que eu pisei o pé da linha da porta para dentro, eu chorei um ano seguido. Aquele dia eu assisti o culto, o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus aquele dia e foi assim um movimento muito, muito lindo. Mas a história para chegar aí foi triste, porque eu vivia nesse mundo, né, pecaminoso e teve um dia que eu usei muita droga. Eu tive um problema com uma moça que eu tava na época e, e um amigo meu, ele meio que tirou sarro de mim, aí eu fiquei meio bravão e eu usei muitas drogas, fui pra uma balada e esse dia eh, eu recebi um espírito ruim e aí eu fiz muita merda, cagada mesmo. E aí eu falei assim, eu preciso resolver isso daí, né? E aí uma pessoa, né, mandada pelo inimigo de todos, falou: eu tenho uma pessoa para resolver seu problema. E eu fui numa mulher que mexia com macumba, essas coisas. Não sabia o que que era Deus, não sabia o que que era. E fui lá. Quando eu cheguei lá, essa mulher começou a conversar comigo, né? Isso,
você tem um espírito ruim que te acompanha. E eu acreditando, né? Porque eu falou, seu avô quer falar com você e você não dá liberdade. Meu avô tinha 100 espírito. Então foi combinando, né? Foi dando certo. Ficamos mais 1h30 conversando. No final, essa mulher levantou e ela pegou um cigarro assim em cima da tipo estante de vó antigamente que tinha, colocava aquelas estantes assim, antigas. Parece que eu tô vendo a cena. Quando ela pegou o cigarro, Deus falou comigo. Eu nem sabia quem era Deus, mas Deus falou comigo. Falou, isso aí não é meu, não. Vício é pecado. Ó, Mas não sabia o que que era. Ela falou, você tem que me trazer um dinheiro, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Eu falei, tá bom. Só que Deus conhece a nossa história, né? Sabe que ele tem o propósito dele e ele já tinha para mim. Quando eu entrei na faculdade, isso aí foi no terceiro ano que aconteceu, que eu fui nessa mulher. Quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, eu fazia um estágio, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e eu fazia um estágio. E eu atendia o filho de uma mulher que era esposa de um pastor. E eu atendi o filho dela e a gente conversando, ela falou assim: anota o número do pastor se um dia você precisar. Então Deus já tinha enviado esse pastor 3 anos antes disso. Então, o que que aconteceu? Eu fui nessa mulher e fui na festa. Quando eu fui na festa, fiz toda essa cagada. Na segunda-feira que eu fui pro estágio, eu tava sensibilizado, né? Eu não podia faltar. Eu fiquei 15 dias sem ir pra faculdade, tanta cagada que tinha feito. De nó. vergonha. Mas o estágio eu tinha que ir. E quando eu cheguei para atender um outro paciente, a mulher falou assim: o que que você tá? Você tá triste, tá, né? Parece que tá querendo chorar. Falei, aconteceu algumas coisas. Ela falou assim: por que que você não conversa com o pastor Paulinho? Você conhece da Batista? Eu falei, não, sei qual que é a igreja. E eu tinha o telefone dele, porque era o telefone que tinha me dado 1 ano. Aí eu falei, eu vou ligar para ele. Aí ele me atendeu. Aí eu falei, quer saber? Eu vou levar esse dinheiro logo para essa mulher e vou resolver. E levantei o dinheiro que eu não tinha também, meu tio que me deu, e ele me lembrou disso há pouco tempo. Falou, você lembra que eu mandei um dinheiro para você? Eu nem lembrava disso, que era ele que tinha me dado. Eu sei que eu fiquei esperando a ligação, o pastor me ligava, e a mulher falou, você tem que me levar hoje esse dinheiro, porque lua cheia, esses negócios, nem sei como que era. Quando eu resolvi ir, eu lembro que eu tinha uma motinha, uma bizinha, quando eu passei a perninha assim nela, assim, ó, 9 horas da noite eu lembro, ela falou, você tem que levar até 9 horas. Quando eu passei a perninha, o meu celular vibrou assim no bolso, assim, ó. Aí eu atendi, aí ele falou, irmão Fabrício, é o pastor Paulinho, você tá precisando conversar? Nó. E aí eu saí de um caminho, de um terreiro, não sei do que era, para conversar com ele. Aí ele me explicou sobre a Bíblia, sobre, né, ir atrás desse tipo de coisa, né, conversar com mortos, e, enfim, fazer esses trabalhos. E aí eu comecei na igreja, né, e aceitei Jesus. Isso foi em 2006. E de lá para cá ia caminhando com Deus, né, tentando melhorar e chegando aqui hoje, né, como um missionário. Hoje eu estou como trabalhando como missionário na nação do Japão, mas até aceitar Jesus como Senhor e Salvador foi puxado. Punk, né? E é engraçado porque a sua professora estava no dia da igreja quando você. Eu tava do lado dela. Ah, Eu sempre gostei de sentar no primeiro banco. E aquele dia eu sentei no primeiro banco. E eu lembro assim, ó, eu sentei diagonal e era uma igreja batista, né, com um palco alto assim, você ficava só com a cabeça assim. Quem quer aceitar, o cara pregou, quem quer aceitar Jesus? Eu nem pensei, só fui. Parecia que só tinha eu, mas e aí eu lembro dela voltando assim, com o olho cheio de lágrimas assim, de e é o que a gente vê hoje, né, quando falo para uma pessoa e vê a pessoa aceitando Jesus. E, e foi muito legal que se passou 15 anos, eu coloquei no meu coração que eu nunca mais vi nem o pastor nem ela, né? E eu falei, eu quero agradecer eles, né? E foi muito legal, porque demorou para achar o pastor, porque o pastor vai mudando de igreja, né? Dependendo da denominação, né? É mandado para outro lugar. E eu fiz que fiz, achei esse cara. Para você ver como que é, né? Quando eu consegui achar ele, eu achei ele. Eu falei assim,
Pastor Paulinho, o senhor sabe quem tá falando? Você acredita que ele falou, eu sei. 15 anos sem falar comigo. Ele falou assim, é o Fabrício, né? Eu falei, sim, é o Fabrício. E aí a gente chorou, eu acho que a gente ficou uns 40 minutos chorando, sem falar nada, assim, só agradecendo. E ele fez tão bem pra mim, né? Porque o cara me levou a palavra do Senhor, né? Sim. E o mais bonito foi que, às vezes, a gente também é resposta de oração para outra pessoa, porque ele falou assim, é, você foi uma resposta, porque eu estava desistindo do ministério. Mas, assim, depois de tantos anos, saber que uma pessoa que eu evangelizei tá firme na fé, né? Tava na igreja, ministério. Então foi muito linda. Aí eu encontrei a professora também. E eu não lembrava o nome dela direito. Não achava ela no Instagram, não podia. Na faculdade eles não liberam, né? Nome de professor. Aí conversei com uma pessoa que morava na cidade, lá onde eu estudei, achou ela, encontrei ela no Instagram, mandei mensagem para ela. E que loucura! Os filhos dela estudando lá em Maringá. Ela estava lá, no dia que eu mandei mensagem para ela, ela Ó, estava lá. A gente não conseguiu se encontrar porque ela estava já arrumando, ela falou, estou arrumando as coisas para voltar para minha cidade. Mas assim, consegui falar para ela, né, que né, eu estava firme até então. Então, é uma história muito legal assim, ver o Deus trabalhando, né, do começo até onde está hoje. cara, e isso que eu sempre bato na mesma tecla com as pessoas que eu tenho acesso, tudo que é a importância do testemunho. Porque quando você vai para uma pessoa que há 15 anos atrás, só falar com ela assim: "Ou o seu fruto ainda tá dando Tá dando fruto. mais frutos ainda. A semente que você plantou em mim, eu ainda transbordo mais sementes ainda". Você mudou a vida do pastor Sim. através do seu testemunho para ele. A importância que é a gente falar, ó, e ser agradecido, lembrado, né? Porque uma coisa que eu aprendi na vida é que toda vez que você esquecer o seu passado, você repete ele. A gente não tem que carregar o passado como uma culpa, mas como aprendizado, sim. Porque se eu errei, eu me arrependo, mas eu tenho que saber que aquele caminho é errado. Se eu esquecer, eu corro risco de cair nele Corre, de né? novo. É importante, né, você eu já pensei não em ter isso, né, que você faz, mas das pessoas contarem o testemunho de quando elas aceitaram Jesus, de como que foi essa história, porque todo mundo tem um antes e um depois. Sim. A vida com Cristo é um antes e um depois. E eu acho que isso vai fortalecendo as pessoas, né? Eu acho que isso tem que ser dito mais vezes, porque eu já não envergonho, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus, é a palavra do Senhor. Então, eu conto hoje assim, eu conto emocionado de saber, né, como que Deus foi cuidadoso, né? Eu poderia, né, ter entregue minha vida para o demônio e a minha vida não ter transcorrido do jeito que foi. Com certeza não seria, mas é muito bonito. Então, hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor. Sim. Porque um dia eu tomei uma posição, né? Então, no mundo espiritual, diante de Deus. Então, e as pessoas envolvidas se fortalecem com o testemunho também. Sim. Poxa, deu certo, vale a pena continuar, né? Ó, É mais uma alma. imagina a professora da faculdade, ela lida ali com bom, centenas de alunos há vários anos, então é muita gente que passa. E é engraçado, você está falando aqui, eu fico pensando nisso, como que Deus é cuidadoso, né, cara? Entre todos aquelas pessoas que estavam ali, falou: "Ó, hoje é o dia do Fabrício. Exato. Professora, vai lá e fala que você para de andar com aqueles caras", porque tinha um monte de pessoas, mas o escolhido era você. E eu vejo assim, hoje eu tenho relação com alguns ainda assim, mas nenhum é convertido. Nenhum. Então é o escolhido, você parar pra pensar, É, como somos, porque o entendimento errado da palavra santos, né? Somos santos.
Santo, você entende a- o kernel da palavra, o sentido da palavra? Sim, Que é separado. sim. Então, você foi separado entre um monte ali, você foi separado. E essa, eu acho muito legal quando a gente consegue ver o fruto dando frutos. E o que você fez com essa professora foi isso. Com certeza agora ela deve estar te seguindo no Instagram. Eu não sou muito das redes sociais, Não. né? Mas foi bom. Eu acho que tinha que ter tipo, esse agradecimento, né? Porque ela foi usada por Deus, né? Então, quando a gente reforça isso, a pessoa pode Se prosseguir. Nossa, eu dispõe posso mais. mais, né? É, Puxa, eu falei para uma pessoa, aceitou Jesus, Senhor, então eu quero mais, porque é, é recompensa, né, nisso. sim. Não que você vai fazer pela uma troca, mas há uma recompensa, né? É, E foi muito legal. Nossa, falar com os dois, falar com ela foi legal, mas falar com o pastor, porque eu lembro assim, quando eu fui na casa dele, ele falou: vem aqui, eu vou orar com você. Eu cheguei na casa dele, pastor, 15, 18 anos atrás. É muito simples, era muito simples. E era um pastor de uma igreja pequena. Eu lembro assim, a gente entrou num quartinho da casa dele, pequenininho, no reboco. Era duas cadeiras, assim, ó. E a cadeirinha dele de madeira na minha frente, a Bíblia assim na mão. Deus é um Deus de coisa simples, assim. Foi muito, foi muito lindo. Foi um negócio surpreendente daquilo que Deus fez aquele dia. E aí a gente fez. Falou, quero fazer 7 semanas de oração com você. Falou, você é top. Eu falei, qualquer coisa para me tirar de onde que eu ia, que eu tava. E saber assim que hoje estou aqui servindo a Cristo é gratidão, né, a Deus. Ter lembrado de uma alma que eu não tenho nada para oferecer, né? Para Deus. Falei, só o Senhor me usar do jeito que o Senhor quiser, falar do jeito que você quiser. Então foi muito bom, muito bom. cara, isso é. Eu sempre me emociono porque falei, o Senhor ama demais, né? Ama demais. É, e a gente entender isso, a emoção, ela tá no entendimento, porque você sabe o caminho que você tinha. Você Assim, sabe, você sabe. Hoje, e cada vez mais você foi sempre percebendo, se Deus não tivesse me dado essa oportunidade, me chamado, me escolhido, porque eu não sei se você já vivenciou isso. Tem muita gente que acha que eu escolhi a Deus, né? não, jamais. E eu não a gente não escolhe a Deus. Entendeu? O dia que você, a hora que a gente tem esse entendimento que, poxa, Deus me escolheu num momento que não tinha outro caminho, mas o caminho de morte, um caminho de morte. Ah, né, infelizmente hoje em dia a gente já tem que falar se defendendo, mas não é que a pessoa vai morrer não, fisicamente falando não, mas no nosso entendimento e na Sim, nossa cristão é no morte cristão, é espiritual, morte né? espiritual, que na verdade, para mim hoje, é muito pior do que a morte física. Sim, sem dúvida. Porque o dia que você tem o entendimento que nós só estamos aqui de passagem, que, cara, é muito bom a gente se divertir, a gente comer bem, vestir bem, tudo. Mas isso aqui é temporário, velho. Na hora que eu invisto na minha vida, porque é o que a gente faz hoje é investir na nossa vida eterna. O que nós temos, a nossa preocupação, pelo menos o que eu sinto hoje, o meu desejo é esse, de investir mais e mais na minha vida eterna. Sim. Porque, cara, a gente estava falando aqui antes um pouco sobre a questão dos Estados Unidos e assim, há muito tempo que eu me sentia um cachorro correndo atrás do carro. Sabe que é aquela coisa assim, aquela necessidade de você ter, o cara ter um carro, ter. Aí você vem, isso lá no Brasil, né? Aí você vem para os Estados Unidos, aí você tem. Você tem um carro, tem uma roupa, tem um telefone, tem uma televisão. Aí você começa a pensar, uai, não era isso que ia me fazer
completo? Não era isso que ia me fazer feliz? Aí você percebe, isso é uma ilusão. Aí é aquela coisa, de novo, em alguns momentos Deus permite tudo isso acontecer. Eu falando muito por mim é assim, viu que não é isso? Agora vem. É. Aí é, e é Quer esse momento. experimentar? Experimenta. Ficou igual bobo aí, perdeu um maior tempão da sua vida fazendo essas coisas, mas beleza, eu só permiti, eu fico imaginando Deus, eu brinco muito, eu fico imaginando como que Deus deve fazer, olhar e falar, cara, cansou? Agora vem, vai perto do pai aqui que o pai vai cuidar de você melhor. E é que em alguns momentos, eu acredito que Deus permite para ele sabe que não vai nos perder para aquilo. Eu sempre falo que tenho escutado muitos testemunhos e o diabo usa muito as pessoas, principalmente é álcool e droga, né? Na nossa adolescência, tudo. E é engraçado que, principalmente droga, nunca me chamou atenção. Aí eu ficava pensando, cara, será que isso é só é, é um cuidado de Deus? Aí eu falo, não, Deus sabe o meu limite. Talvez um cigarrinho seria minha perdição eterna, porque eu- é aquela coisa assim, ó, isso aí é um fardo maior que ele pode carregar. Não é que Então, isso eu não vou eu não deixar, vou então. deixar. Ele me protegeu disso. É o que você falou. E hoje eu falo assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu percebo que, pelo que as pessoas falam, que talvez isso seria a minha perdição. E cada um tem uma coisa que Deus protege mais. Ele, ó, isso aí, você está cercado. Não vou deixar você entrar nessa, não. Glória a Deus. Falar de Deus é muito bom. E aí eu te pergunto o seguinte, ô Fabrício, depois que você se converteu, aí você já estava formado, né? Já exerceu a função, que você já estava fazendo estágio e tal. E como que foi essa mudança? Você já estava casado também? Não, eu converti na faculdade, né? 2006, eu casei em 2010. Aí eu vim embora, né? Eu estudava no estado de São Paulo, eu vim embora para Maringá. Aí eu comecei a faculdade em Maringá, transferi para o estado de São Paulo e voltei quando eu terminei. E logo comecei a namorar minha esposa Ó, só pegando então um ponto aqui. Você, você se converteu em São Paulo. no estado de São Paulo. Então voltou um cara transformado. Voltou um cara transformado. E é aquele pessoal que ficou lá, que te via depois. Então, eu não tinha muito mais contato com esse pessoal, Quatro então anos. foi assim, eu voltei com outro tipo de amizade, né? Eu voltei para a igreja, voltei na igreja, né? Que eram pessoas totalmente diferentes. Então, sim, eu não tive esse contraste, né? De amizade ver, mas porque também comecei a trabalhar, né? Precisava trabalhar, então a gente só trabalhava e ia para a igreja. E aí eu conheci minha esposa é advogada. E eu era síndico do meu prédio. Meu pai tinha um apartamento, fui morar e eu precisava levantar um dinheiro. Eu falei, vou ser síndico, né? E ainda fui por 9 anos nesse prédio, depois dos outros que eu morei, enfim. E aí eu conheci minha esposa lá. E a gente, em um mês, eu, eu falo que eu conheci minha esposa, namorei, noivei e casei em 1 ano e 7 dias. Foi No- assim, foi rápido. É, a gente tinha um entendimento de que a gente já era mais velho também, né? Eu já Ela já, estava com vinte ela e já, oito anos, ela já estava estava na com vinte e igreja? oito. E ela estava numa transição, ela estava. A família dela era toda espírita. Aí para você ver, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a sua casa. Minha sogra vai batizar, acho que agora esse final de semana, ou batizar, acho que vai batizar. Ó, graças a Deus. E eu lembro, a primeira vez que eu conheci ela, ela falou, vamos fazer uma caminhada? Vamos lá no Maringá, tem um parque assim de caminhada, e eu fui com ela e ela queria introduzir o espiritismo em mim. Eu falei assim, ó, Sandra, achava Sandra, falei, Sandrinha, quem reina aqui é o Senhor dos Senhores. Então, não precisa você me falar nada que. E foi muito legal com a família deles, assim, o processo, né? Meu cunhado aceitar Jesus, a minha sogra, porque o Senhor é mais forte que todos, né? Não tem como. Então foi muito bom. Aí eu conheci minha esposa, ela estava
fazendo, sabe, catequese, ela estava na igreja católica. Sim. E aí eu apresentei a igreja para ela, ela foi, e aí logo ela se converteu, assim, foi muito rápido. Batizou, aí a gente marcou o casamento com 4 meses, aí meu pastor falou, não dá não, muito cedo, muito rápido, isso aí tem tudo para dar errado, não dá certo não. Aí a gente esperou mais um tempo, né, concordamos, né, com a igreja, né, com o pessoal que cuidava da gente. Mas logo a gente casou, casamos em 2010, e aí eu vim ter filhos Benjamin tem 9 anos, em 2016, Benjamin nasceu. Graças a Deus, aí a Jaque perdeu um bebê na sequência, muito triste, assim, na gestação. E aí ela nasceu a Leonora também com 2019. 5 aninhos ela vai fazer. Então a gente vive a maior parte do tempo em Maringá, ela como advogada, eu como fisioterapeuta, ao princípio, e depois eu também tive um restaurante, fui trabalhar por 10 anos. Aí entra as histórias do Legendários, né, aí na sequência desse processo, porque fez diferença também, né, na nossa vida, porque a gente estava vivendo na igreja há um tempo, já estava, vai dando uma esfriada, né, você se envolve, faz por fazer algumas coisas. E eu vim pedindo assim para Deus, assim, Deus, queria mais, né? Queria experimentar coisas mais sólidas, mas eu estava vindo muito oscilando, né, na vida cristã. Eu e minha esposa, né? Então eu falei, Deus, queria algo mais. E meu irmão, como eu disse para você, né, formado em teologia, né, exerceu a obra e tal. E a gente veio conversando e falou, cara, tô vendo você meio triste, né? Eu falei, cara, eu tenho orado, tô fraco espiritualmente. Mas também não estava, né, fazendo os devocionais como deveria, né? Sem acesso a Deus, você vai ficando fraco mesmo. E aí ele comentou comigo, falou, cara, vai ter um evento, né, de masculino aí, de homem, um acampamento. Acho que seria legal que você fosse, né? Ele já tinha ido? Ele não tinha ido. Mas o cara é pastor, cara. É meu irmão, o cara mais crente que eu conheço, conhecedor da palavra. Ele falou, eu vou participar porque o nosso coordenador de Maringá era muito amigo dele. Ele falou, vamos, gostaria que você fosse para ajudar a gente. E aí ele falou, então eu vou passar também, né? Vou participar. E na minha época não tinha nada, né? Isso 3 anos atrás. Coloquei na internet Legendários, apareceu o Marcos Mion, lembra quando tinha Ah, sim, sim. Então não tinha nada sobre Legendários. E falou, seria legal. Mas eu falei, cara, não dá pra eu ir. Porque eu tinha restaurante na época e tinha que trabalhar, Final né? de semana. Final de semana, não dá. E aí, no domingo, eu fui na igreja, o domingo que antecede, né? E passou um anúncio lá, eu lembro que era um videozinho em espanhol ainda, preto e branco, assim, bem legal. Eu tenho até hoje esse vídeo. E nunca mais passou. Aí minha esposa falou, você não vai ao acampamento dos homens? Eu falei, que jeito? Ela falou, eu fico no restaurante para você. E ela não gostava de ficar no restaurante. Ela só ia pegar a marmita, ela nem almoçava lá, ela pegava a marmita e ia para casa. Eu falei, posso? Ela falou, eu fico. Eu falei, e o meu pastor, que é o coordenador, estava na minha frente, no banco da. Eu só bati assim no bombo dele, eu falei assim, Wesley, tem uma vaga? Ele falou, tem. Eu saí da igreja, esse era o culto das 11. Saí da igreja, fui na Decathlon, ganhei uma loja de esporte, comprei a Astralia lá e acabei indo. Mas só que eu já vinha conversando com meu irmão, né? A gente estava trocando ideias sobre, né, fortalecimento da fé e eu conversando com Deus que eu queria mais. E quando a gente entrou no ginásio, eu era participante, né? Quando eu entrei no ginásio, que o pessoal se reuniu para fazer o lema, quando os caras fizeram o lema, Deus falou: é isso aí que você vai fazer. Eu nem sabia o que ia acontecer, não sabia que ia passar tudo que a gente passou, mas Deus já tinha falado para mim que era aquilo que eu iria fazer. E subi a montanha, né? Deus falou comigo em vários momentos. E eu voltei e fui eu que dei o testemunho. E o testemunho que eu dei foi assim que, né? Primeiro eu pedi perdão para minha esposa de ter negligenciado, né? Coisas que eu deveria ter feito, que eu não fiz, como pai, como marido. E na montanha eu falei Deus que eu enterrava tudo esse homem que eu não deveria ser lá naquele lugar. E que o Senhor fizesse nova, né, a nossa história. E de lá para cá tem sido assim uma outra etapa, né, da vida cristã, a vida com Deus, né, minha família. Deus mudou,
mais uma vez a minha sorte, porque quando eu testemunhei que minha casa ela não estava servindo, né, a Deus. Meus filhos não sabiam versículo bíblico, minha esposa, né, a gente estava na onda. E hoje eu digo para você, depois desse dia, minha esposa faz devocional todos os dias, há 3 anos, às 5h30, 6 horas da manhã, todo dia, todo dia. Ela é outra pessoa. Eu mudei, meus filhos mudaram, mas minha esposa, ela mudou. Ela mudou. Então, é o movimento que Deus faz na família. O meu filho, só esse ano, ele já leu a Bíblia 3 vezes. Meu filho nunca tinha pegado na Bíblia. Ó, E a minha filha, ela só canta música cristã. E eu vejo assim que Deus trabalhou o sacerdócio, né, na minha casa, através da minha vida. E aí refletiu. E eu vejo assim que eu tinha falado, Deus, assim, eu não estou entendendo sobre legado, eu precisava entender. E aí Deus tem ministrado no meu coração, que isso é o legado, né? De você ver a sua família transformada, seguindo mesmo os passos, né, que deveria seguir, ou a gente entende que deve seguir. Então foi muito bonito de ver, assim, tudo que o movimento proporcionou também, né, através do Chep, né, que deu start no movimento, e através do Antero, que é o coordenador de pista de Curitiba, e o Wesley, que é o coordenador de pista de Maringá, que foi essa transição que chegou até mim, né? Chep, Antero e Wesley. E, e assim que eu voltei, eu falei assim, eu quero fazer isso, né? Deus já tinha falado, e fui conversar com o Wesley, falei, Wesley, quero participar, eu quero servir nisso daí, quero. E aí a gente acabou, né, fazendo parte do núcleo executivo do Legendários em Maringá. E eu fiquei trabalhando um ano voluntário. Tinha um restaurante, trabalhando com eles, né, fazendo os top, viajando e fazendo top para onde que dava, que queria servir todo lugar. E tinha um pastor que trabalhava junto comigo, trabalhava não, servia junto comigo, que é o pastor Galaor, hoje é o coordenador de pista do Japão, abençoado. E a gente começou a trabalhar ali junto, voluntário, e ele tinha um chamado, um missionário, um chamado para o Japão. Mas há muitos anos atrás, não tinha legendário, não tinha nada disso, mais de 15 anos, 18 anos atrás. E quando ele foi no Legendários, ele entendeu que seria uma porta de entrada no Japão, trabalhar com os homens mesmo, né? E a gente trabalhava mesmo junto, assim, né, de frente um para o outro. E foi surgindo essa ideia de Japão, Japão. E eu falei, ó, Galaor, eu posso te ajudar, né? Eu, né, posso deixar o restaurante, né? A gente vai 5 dias antes, volta uns 5 dias depois. E aí Deus veio falando no meu coração, assim, um homem sozinho não faz muita coisa, não. E eu falei, Deus, será que Japão não tem nada a ver, né? Tipo, minha vontade era ir para os Estados Unidos, mas não para o Japão. E eu falei, vamos amadurecer. E conversando com Deus, falei, Deus, seguinte, então essa história está indo muito longe. Eu não sou de fazer prova de Deus, sabe? Eu não. Falei, Senhor, mas eu preciso de uma resposta, né? Porque é uma mobilização muito grande. Eu falei, então eu preciso vender meu restaurante. Eu já queria vender, já. E eu falei assim, só que eu não vou fazer propaganda. Não vou colocar ventes, não vou anunciar. Se for para entender que é para eu ir para esse Japão, o senhor manda alguém aí bater na porta e pagar o tanto que eu acho que vale. Rapaz, não deu 30 dias. Bateu um cara lá, abriu a porta. Você é o Fabrício? Eu falei, sou o Fabrício. Você está vendendo restaurante? Eu falei, eu tô. Ele falou, você quer quanto? Eu falei, quero tanto. Basicamente ele falou, então é meu. nós já Aí eu estamos falei, meu preparados. Deus do céu, será que é tudo isso? Cara, a gente teve uma negociação, né, Sim. tal ali, mas eu entendi de Deus que seria o processo. Aí eu fiz a venda e aí eu fui trabalhar no Legendários Maringá, registrado mesmo, né, contratado, registrado no contratado. E aí eu trabalhei um ano até, né, sair esse processo do Japão, entender mesmo, assim, não vai, vai. Aí em outubro do ano passado eu vim pro Japão, fui pro Japão vou lá dar uma espiada, né, onde eu vou colocar minha família. É. Cheguei lá, acho que a nação
as pessoas que me receberam, né? O pastor Irineu, que é o subcoordenador da pista do Japão, me recebeu, a família dele. Nunca vi tanto amor, eu acho que. Acho não, falei pra eles, né? Em 18 anos que eu tava na igreja, eu nunca me senti tanto amado por uma família, assim, igual a família dele, assim. Sou grato a tudo que ele fez. E aí a gente emigrou pro Japão como um chamado missionário, entendendo, né? O chamado missionário, com o apoio da nossa igreja, né? Presbiteriana lá de Maringá, segunda presbiteriana. E aí teve todo o processo, né, de escola, minha esposa com o trabalho, um monte de empresa que trabalhava, atuava. Não foi fácil para ela também, porque deixou a carreira, né, construída de tantos anos, mas ela tá na submissão comigo, né? Se Deus te chamou, quem sou eu para falar que a gente não vai? Nó. Então a gente se mobilizou, todo mundo para o Japão. Temos as dificuldades pela língua, pela questão do visto, que ainda não saiu, por isso que eu não estou no Japão hoje, né? Tive que sair do país por enquanto. Minha família ainda está lá, né? Então meus filhos ainda não estão estudando. Mas eu confio no Deus, né? Deus que me moveu até lá. E entendo também o seguinte, que se eu pisar lá e ele mandar eu ir embora, eu vou voltar. Porque eu falo, Deus, eu quero estar sensível à sua voz. Se a gente for para o Japão só para fazer esses dois tópicos que nós fizemos agora e ver tanta gente aceitando Jesus, Tá resolvido. tá resolvido. Eu não preciso de mais que isso, porque eu só sou instrumento. Ó, agora você não tá mais aqui, agora você tá aqui. Ou volta para sua casa, volta a você fazer o que você fazia antes, abre um restaurante. Já que vai voltar a ser advogado, seus filhos vão voltar para a mesma escola, tá tudo bem para mim. Porque eu tenho convicção que eu estou servindo a Cristo. Então, o Legendários ele fez bem para minha família. Assim, acredito que né, é um movimento de homens que tem fortalecido as igrejas, precisa ser fortalecido. E lembrando que isso aqui não muda nenhum homem, né? Uma camisa não muda um homem, um boné não muda um homem. O que muda é a palavra do Senhor, né? Tá aqui, ó, na nossa frente. Se a gente buscar ela, a gente vai ser feliz, vai servir a Cristo. É, isso mesmo. Mas você falou também uma coisa que, eu, que é uma verdade absoluta, é que o homem sozinho ele é presa fácil. Então, quando você percebeu a ida do pastor para uma missão, que é uma missão muito grande e que tem um impacto muito grande, o fato de você ter ido, igual eu falo, eu creio também que nesse ajuste que Deus falou, não, eu preciso de mais um lá e vai, e é o que você falou. Hoje a gente tem esse amigo comum aí que é o Tiago, que ele fala, se Deus falou, se você fez tudo que você pode fazer, você fez. A sua parte está pronta. E Deus te deu o direcionamento que agora a sua vida vai para outro caminho, esteja pronto para essa mudança. Sim. Eu falo isso sim. Cara, eu admiro muito. Eu brinco muito com o Thiago e agora serve para você também, que é, cara, eu preciso de ter essa fé. Eu quero. Isso aqui, outra coisa que eu falo que a gente estava conversando antes, e é uma verdade. Faça isso que você estava falando. Escute mais testemunhos. Isso vai te fortalecendo num nível, porque você fala assim, até, até um poucos dias atrás, até antes de conhecer o Thiago dessa forma, eu acreditava sinceramente que não existia uma pessoa que fosse capaz disso. Um exemplo, os mártires. Você é capaz, hoje, a nossa, eu vou falar assim, eu estou disposto a ser queimado ao invés de negar a Cristo? Ser decapitado, ser torturado. Não tá, né? Aí você fala, isso não existe não, cara. Isso foi lá atrás, não existe não. Mas ainda existe pessoas ao redor do mundo que isso acontece atualmente. Eu tava cansado, assim, de viver aquilo que eu tava vivendo. Eu falei, eu vou dar um passo de fé. Falei, Senhor, eu não tô fazendo. O Senhor sabe que eu não tô fazendo por mim. Eu não tô fazendo por mim, porque por mim tava bom aqui. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho conforto. Eu não preciso mobilizar, mas eu cansei dessa vida morna aí. Eu quero dar um passo de fé. E os meus amigos ficam, você é maluco. Hoje eu vejo assim que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. E ver assim aquela nação, as pessoas que eu tô ao redor, assim, com o coração cheio, valeu a pena.
Se eu fosse para É, voltar agora, eu falei, valeu a pena. Tá bom, se eu não puder mais entrar no país e ter que voltar, valeu a pena, porque eu vi muitas pessoas aceitando Jesus. E já fizeram 2 tops em 45 dias. Mais de 30 pessoas. num Eu fazia país, tempo que eu não alcançava ninguém. Eu alcancei em 40 dias, né, junto com as pessoas, 30, 40 pessoas. É muita gente. sim. No céu, Não, não. é muita gente. E na multiplicação, porque é, é exponencial. Você só sabe, você, provavelmente você consegue ali, eu sempre falei isso, você consegue enxergar 2, 3 gerações que você plantou. Então, eu falei para você, eu vou conhecer 2, 3 amigos seu que vai falar para mais. Só que o amigo do amigo, eu já não vou ter acesso a esses caras mais. Porém, aquilo partiu de você. É, tá É, reverberando, né? é basicamente assim, a professora que falava para você, ela faz parte desses 30, 40, 60. Todo mundo que passou nesse caminho é importante, e assim, e eu falo muito. Existe uma frase que eu aprendi na igreja que é a glória de Deus, mas a alegria do homem. Isso alegra a gente. Agora, a gente tem falado muito essa questão do legendários, querendo ou não, o seu ministério está atrelado ao movimento, Sim. né? Que a gente está falando. Me conta aí, o que que você faz hoje lá no Japão com essa questão dos legendários? Bom, eu falei que eu, né, fui para o Japão para trabalhar junto com o Galaor, pastor Galaor, entendendo que era o jeito de entrar, né? A ferramenta para entrar no Japão para trabalhar o movimento com os homens. Então, em Maringá eu trabalhava como um coordenador de ADM. Eu era o Severino, sabe o Severino? Fazia De tudo um pouco. qualquer coisa. Tanto é que quando o nosso coordenador me apresentar, ele falou assim: o que que você faz? Eu não sei exatamente o que você faz. Era um pouquinho de cada. E aqui no Japão, como a gente, primeiro o top que nós vemos, só veio eu, o Galaor e o Marcos Okada, que é um médico também, que, né, entendeu o chamado missionário, deixou a profissão dele, está morando no Japão também. Tínhamos nós três para trabalhar o top. Então a gente montou o primeiro top em 3 pessoas. Então eu tive que correr atrás, eu sou aquele que corre atrás para que tudo funcione. É, As comida, licenças, tudo. bandeira, é, tudo para o top funcionar. E o Galaor correu atrás, né, dos acampamentos. A gente foi ver a pista, locação. Enfim, a gente se juntou e fez. E a limitação da língua? Aí a gente precisou das pessoas que estavam ali com a gente, né? O pastor Irineu, o pessoal da igreja que a gente estava congregando, ajudou a gente. Uma moça lá que era fluente, a Arissa, ajudou a gente pra caramba com os acampamentos, ônibus. Enfim, teve que dar um jeito, né? O brasileiro dá um jeito em qualquer lugar. Sim. E aí, nesse top, a gente também teve uma dificuldade. Qual que é a maior dificuldade do Japão? É que o pessoal também trabalha muito, aqui nos Estados Unidos também, né? Mas no Japão eles trabalham muito, então não tem muito tempo. Basicamente, fizemos de novo o segundo top em 3 pessoas. Montamos tudo e organizamos. Agora começou a levantar mais pessoas, porque quem foi servir agora foram pessoas do Japão. O primeiro veio pessoas do mundo inteiro, né? Então eu não tinha esse contingente para poder me ajudar. Sim. Agora, o pessoal que serviu, todo mundo falou: "Ó, quero voltar, quero voltar." Então agora eu tenho mais braços. E o que acontece também no Japão, a diferença da onde eu estava, da minha cidade, Maringá, é que todo mundo que servia era de Maringá. Aqui no Japão é cada um, lá no Japão é cada um de um estado, então é complexo também. É. É capaz que eu vá montar de novo o top em 3 pessoas, 4 pessoas agora. 5, vamos lá dizer. Então, mas aí eu entendo que Deus me levantou para isso. Porque eu fiquei pensando, se eu não tivesse fazendo tudo que eu fiz, eu ficava pensando assim, quem que teria feito dessas pessoas que estão aqui? Eles não têm o perfil para fazer o que eu faço, assim como eu não tenho o perfil para fazer o que o pastor Galaor faz.
Então Deus vai moldando, vai trazendo as pessoas, levantando. Então eu entendi, aí isso firma o meu entendimento de que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus tinha para mim. Eu amo fazer, eu gosto de deixar tudo pronto, eu gosto de chegar lá, para esse momento tá tudo aqui, tá tudo aí, não tá faltando nada. E para esse momento tá lá, pode pegar, mas onde que tá? Tá na caixa tal. Então eu gosto dessa organização, é isso aí que eu faço hoje. É um apoio para o pastor Galaor, né? O chamado era assim, ó, vá ajudar o Galaor nesse processo. E eu tô aí de coração, alma, tudo que tenho lá nesse momento, no movimento. Não, é muito legal. E me conta aqui, uma curiosidade que eu acredito que não é só a minha, não. Primeiro top, o nome do lugar, como que é? A O, nossa pista chama Trek Sol Nascente, né? é o Trek Sol Nascente, mas o lugar que foi feito, Aos pés do Monte Fuji. isso. Mas tem mais uma. Eu sei qual que é, eu quero que você fale. Desfrute o caminho. Porque, não, tem um, não, o lugar mesmo, é Vale da Morte, não tem um Ah, não, negócio. é que nós passamos na floresta, né? Chama Floresta Aokigahara, que é onde é o maior índice de suicídio do Japão, é nessa floresta, né? Então E nós ainda passamos. é assim lá? É, né? É o índice ainda? É muito alto, muito É, alto. Mas tem um, hoje ela é a floresta da vida, né? porque foi transformada, né? É, em nome de Jesus. Graças a Deus. Onde havia a morte, hoje é a vida. E já passou algum japonês? Já, Passou inclusive, pelo. um desses daí aceitou Jesus lá. Ó. Então, assim, é Deus concretizando, né? Tá valendo a pena, é isso mesmo. Qual que é a religião predominante, assim? É budismo, né? É o budismo. É. E esse entendimento, né, deve ser bem Quebrar essa cadeia é é complexa, né? É um contrastante, peso né? espiritual no Japão, é enorme. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para mudar qualquer nação, a partir de uma pessoa. Sim. Então, a gente crê que está fazendo certo. E agora vai crescer, né? Tem crescido. Nós abrimos a inscrição agora ontem para o ProStop. Já evoluiu as inscrições, então é devagarinho e tá tudo certo. Não, lógico. Né? No Brasil, o crescimento, igual a gente como falou no começo, é um crescimento sim exponencial. Mas não é sobre crescimento de números, né? É Verdade. sobre as pessoas irem. Se nós tivéssemos um top fazer com 30 pessoas, nós iríamos fazer para 30 pessoas. Se fosse 40, 50, 20, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos para frente. Porque não é sobre negócio, é sobre vidas. E se uma vida precisa ir, é para estar lá, vamos fazer para uma pessoa, duas, três, 10, 20, 150, 300. Vamos para cima. Isso é legal. E eu fico imaginando a questão cultural também, ô, Fabrício, que quando você está lidando lá com alguns momentos e tudo, não é comum que as pessoas de lá, que já estão há muitos anos, já se habituaram àquela cultura lá, que proceda de formas que para o lado ocidental é mais comum, né? Por exemplo, a questão da educação, da higiene, dessas coisas todas, vocês vão deparar com muitos desafios Ah, nesse sentido, complexo. né? Nós tivemos alguns problemas porque o primeiro top, as pessoas que foram servir, a maioria não era do Japão, então não tem o costume da cultura. Então, com lixo, assim, eu tive muitos problemas, porque no Japão você separa todo o lixo. Você não pode deixar a tampinha da garrafa, do PET na garrafa, você tem que tirar, colocar, descartar no outro lixo. O vidro branco não pode ir com o vidro verde. É, é um cuidado que eu acho que é muito legal, porque você consegue destinar para a reciclagem certa, para poder reaproveitar, mas a gente teve uns problemas. Aí teve que ir lá gastar Abrir o tempo, lixo. separar, abrir o lixo, porque não pode, uma latinha não pode ir no lixo comum. Latinha na latinha. Enfim, mas já o segundo top a gente conseguiu melhorar bastante, porque o pessoal já mora lá, então foi bem mais tranquilo, nem se compara ao primeiro. Mas é complexo, né? Tudo é complexo do Japão, desde você dirigir, tirar uma carta, fazer compra no supermercado. Eu fui no supermercado fazer a compra das bebidas, por exemplo, enchi o carrinho assim. Na hora que eu cheguei no caixa, a mulher falou: Não, só pode levar uma. Ela não sabia o que ela estava falando, japonês. Ela, não, eles falam assim que é tipo é proibido. Falou, não, foi.
Não pode, só pode levar uma. Eu falei, meu Deus, o carrinho tava cheio, assim, cheio. Aí eu entreguei, né? Deixei lá o carrinho, levei só uma e acabei pedindo pela internet outro meio de compra que não era um supermercado. Então eles não têm costume. De Se eu quero. estocar, né? Não, não tem, é tudo contadinho. Eu quero comprar um negócio lá, se a gente fez o top para 300 pessoas, a maioria dos produtos não tinha para 300 pessoas. Aí eu tive que ir no mercado e no outro, não tinha. Não é igual no Brasil, falou assim, você fala para gerente lá, eu quero tanto desse material. Ela vai lá, só pega, é É. complexo, mas é legal, é São os diferente. desafios, né? Desafio, desafio. Desafios. Agora, uma parte também que eu acredito que seja diferente é a questão da conversão das pessoas. Tem algum caso assim que passaram pelo top ou que já estavam, eh, porque é igual a gente estava falando, né, em algum momento a gente está ali dentro da igreja no inércia, no modo Sim. Tem uma história, eu lembro, eu fiz uns 7 anos de Muay Thai, né? Eu gostava de treinar e o cara, o meu professor Rafael, até vou mandar um abraço para ele, Rafa. A gente treinou muito tempo junto e eu nunca falei de Jesus para ele, assim, efetivamente, né? Eu dava o testemunho de vida, assim, mas a ponto da gente abrir mesmo a boca e falar, né? E ele subiu a montanha, né? Eu vou contar esse caso, né, específico. Ele subiu a montanha e num dos momentos que a gente estava tendo, eu me encontrei do lado dele. E eu falei, cara, você aqui? Ele falou, ah, cara, vim, eu falei, tá gostando? Nossa, cara, bênção. E aí que veio na minha cabeça, falei, cara, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele falou, cara, não. E aí eu orei com ele, né, consagrando a vida dele. E foi um momento muito legal. E Deus ministrou meu coração de duas formas, assim. Eu deveria ter falado antes, eu poderia ter falado antes, né? Mas que nunca é tarde também. Então, foi uma lição para mim. E depois disso eu comecei a abrir mais a boca. Então, antes de eu entrar no Uber, eu pergunto, cara, você vai na igreja? Você conhece Jesus? Eu vou falando para qualquer um. Que pode ser um start, não sei qual vai ser o start. Até mesmo no Japão, fui numa loja, a moça falando tudo em japonês. Eu falei, você não fala inglês? Ela falou, falo. Falo muito bem, mas. Eu falei, sabia que. Eu falei, você conhece Jesus? Ela falou, não. Eu falei, mas ele te conhece. Ele te ama, você é preciosa. E ela começou a ficar com os olhão assim arregalado. Eu não sei qual é a semente. Eu sei que o nome do Senhor ele foi conhecido por mais uma pessoa. Então ela não sabia quem era, mas ele sabe, falei para ela, ele sabe quem você é. E foi muito legal. E na hora de sair, eu falei para ela, não se esqueça, Jesus te ama. Aí ela abriu o sorrisão. Então, é, a gente precisa abrir a boca, né, para escutar os testemunhos. A gente precisa abrir a boca para testemunhar de quem Deus é. Então, tem N's, né? A N casos, assim, a montanha foi muito graciosa, né? Com as é pessoas. engraçado pensar, você está falando aí o que eu estou pensando, ainda existe pessoas que não ouviram falar do nome Jesus. Sim, no Japão é o caso desses. As pessoas não sabem. E a gente fica pensando, para quê? Jesus já pode voltar, todo mundo já conhece. Não conhece. E eu fico imaginando como que, é igual você falou, isso é se todos nós fôssemos bem honestos, a verdade é essa aí, ó. A gente não fala o suficiente. Não, tem que abrir a A boca. gente precisa de criar esse hábito, criar essa coragem. Uma coisa que eu sempre falo que a própria Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais perspicazes que os filhos da luz. Eles são unidos. Eles não deixam passar a Não. oportunidade, não. De estragar a vida do outro, não Ah, não deixa. deixa. A gente tava falando isso aí ontem. É, Eu conversando com um amigo meu, eu tava falando justamente sobre isso. Quando você é para destruir alguém, eles se juntam. Já os cristãos, para ajudar alguém, parece que ele dissipa, não, ao invés de unir. de unir, é. Então a gente tem que falar, né? Tem que se expressar. É numa dessas que às vezes, igual, de novo, lembrando aquele momento seu que subindo na moto, é uma fala que muda o destino para qual lado, qual caminho que a pessoa vai pegar. Isso é muito importante. E hoje você, com essa experiência que você tem vivido, as pessoas elas têm buscado
em outras conversas que nós já tivemos aqui, eles sempre me falam assim, cara, essa mensagem, essa história que foi contada mexeu muito comigo. Então, eu te peço, Fabrício, as pessoas que estão te ouvindo agora, eh, elas deixam uma mensagem, algo que você acredita que sim, é seu. Porque não sei se às vezes passa isso comigo. Às vezes eu falo assim, isso só serviu para mim. Essa lição que Deus me deu era porque eu precisava. E às vezes é nessa lição que você tem passado, porque o interessante que eu creio, conversando com você, é que quem está vivendo uma vida debaixo da vontade de Deus, cara, são experiências constantes, né? São desafios novos e soluções novas, a dependência de Deus e Deus provendo cada vez mais e conversando com você e te mostrando para que lado você tem que seguir. Eu tenho, sim, a mensagem. A minha mensagem é convicção de que nós somos criados com propósito. E a nossa busca é descobrir o propósito. Eu até então não sabia qual era o meu propósito. E eu falei, Deus, eu preciso saber. Eu sou seu filho, sou cordeiro da graça, sacerdócio real. Qual é a minha missão? Eu preciso saber, porque eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu estou fazendo as coisas pela minha força. Então eu preciso que o Senhor me fale comigo. Vai, faz, tira, coloca. Eu me coloquei à disposição de Deus. Eu me rebaixei. Falei, Senhor, não sou dono da minha vida, é o Senhor que é. O Senhor me criou, então o Senhor me criou para isso. Então agora fala que eu preciso, que eu não aguento mais. Então eu me prostrei diante de Deus, tirei meu ego e falei, Senhor, faça aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, que é levantar quem o Senhor precisa. O Senhor não precisa de mim, mas eu estou aqui. Sua palavra vai ser levada por qualquer pessoa. O Senhor usou uma mula, usou uma sarça, pode usar eu, pode usar meu amigo, pode usar você. Então, é você estar disponível que Deus vai fazer maravilhas. Não importa sua condição financeira, não importa se você tem ou não tem, se você acha que é capaz ou não, porque é Ele que capacita, né? Eu não me sinto preparado. Eu tenho tanto tempo legendários, toda vez que eu vou, eu não me sinto preparado. Falo, Deus, eu preciso ser mais manso com a minha equipe, eu preciso que eles vejam com amor. Será que vai dar tempo de eu fazer o que eu tenho que fazer? Então, Senhor, eu coloco nas suas mãos. E aí o tempo multiplica, a finança multiplica, o tempo multiplica, e você vai ficando satisfeito, porque você vai ver na mão de Deus, colocando, ó, não foi por aqui, nossa, deu certo, vem para cá. Então, cara, eu sou um cara satisfeito hoje com Deus, assim, porque a graça dele tem me alcançado, minha família, ao meu redor, né? Esse movimento todo que ele nos colocou. Hoje eu tô aqui, podendo servir outra manada, né? Com a experiência. E glória a Deus, estamos aqui para servir. Então, só fazendo um convite para todo mundo que vai no 1080, você vai estar lá servindo, né? Se Deus permitir, eu estarei lá. Vai. Amanhã a gente vai dar uma olhada na pista, ver se está tudo certo. Mas vou servir com vocês. Muito legal, muito legal. Ó, eu quero combinar com você uma coisa. Vamos lá. Hoje nós fizemos essa primeira etapa e eu tenho certeza que eu queria depois te escutar mais um pouco em referente a essa ida sua lá, Bora. para ver e a gente falar um pouco sobre as, principalmente as percepções que você teve no Japão, você teve em várias pistas do Brasil e agora a primeira pista. É a primeira sua aqui nos Estados Unidos? Você vai passar, não? Primeiro. É a primeira pista? Pô, muito legal. Então, e a gente entender, porque eu acredito que essa experiência sua também vai servir para muita gente que está. Porque, assim, eu, eu tenho esse desejo no meu coração de servir em vários países diferentes, porque eu acho que
culturalmente falando, a gente absorve de uma forma muito grande. É igual você estava contando essa experiência do Japão, a forma que as pessoas procedem, a forma que fala, a forma que cada um tem de enxergar a Cristo. Eu acredito que isso deve ser muito diferente. Eu tenho um amigo que é missionário na Itália, e eu lembro que pouco tempo que ele estava lá, a gente conversando, ele contava que os jovens da Itália, depois do culto, eles subiam para o alto de uma montanha com som alto e tomando vinho, mas era cultural. Até o ponto dele ministrar sobre isso, mostrar o que estava caminhando e como esfriava a igreja, mas eles se mantinham nessa cultura. E isso foi se transformando. O que não muda é a cultura do céu. É a mesma em todos os lugares. Então, é legal poder, né, participar dos tops, né, em outros lugares, mas eu vejo que a cultura do céu ela é soberana. E o trabalhar de Deus nas pistas é assim, só muda o nome. Ele vai fazendo basicamente a mesma coisa, que é se apresentar para aqueles que não conhecem e se reapresentar para aqueles que deixaram ele num certo período, né, da vida, né? Vocês, os que já são meus, ó, lembre-se, eu sou o seu pai, e aqueles que não conhecem, você pode ter um pai. Ninguém é órfão, né? A gente só tem que tá com o coração aberto, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e sairei com você. Então, a abertura é nossa. Só que ele vai dando toque, né? Tô ali, ó. Bora, vamos caminhar junto. É isso, meu Ninguém fica irmão. para trás, né? Vamos fazer mais uma vez aí, conversar depois, a gente troca a ideia. Não, bacana. Interessante. Ó, bem-vindo então aos Estados Obrigado. Unidos. Que seja um top abençoado com a presença de Deus, com certeza que eu acredito que a gente, quando vai para uma pista, a presença de Deus já está lá há muito tempo, já tudo foi preparado e todos que estão ali vão para um novo reencontro. É, Verdade. até os que estão indo pela primeira vez, os que estão indo para servir, e vai ser, a primeira vez que eu vou servir agora, eu acredito que é o momento que a gente vai mais desfrutar o caminho, né? Que agora a gente consegue entender e conhecer e buscar cada vez mais essa presença. E vamos ver, eu quero Vai ser muito bom. estar Ver conhecendo por outro ângulo, né? isso. Outra realidade, outra concentração. Mas uma coisa que Deus falou assim para mim na segunda vez, né? Eu achei que eu já tinha resolvido tudo na primeira. E eu fazendo um devocional, Deus falou comigo. Junte seus cacos, que a sua floresta, a floresta da sua montanha, ela tá despedaçada. Nada mudou. Isso é uma frase que nós não cansamos de escutar. Nada mudou. Então, prosseguir para o alvo, que é Cristo. Amém. Valeu? Amém. Ó, Fabrício, Tamo brigadão, junto, viu? Bom obrigado. Deus te demais. abençoe. Foi muito legal. E tamo junto aí. Gente, muito obrigado por ter assistido. Comente, curte, compartilha. Você sabe como que funciona. Se tiver uma história legal, quem conhece o Fabrício aí, deixa um comentário, conta a história dele aí. Pessoal das antigas aí também. E até a próxima. Deus abençoe vocês.